boa tarde, bom dia, boa noite, olá, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula, que você tenha aí um excelente momento aí de estudo, né? Vou colocar aí o slide para nós e nós vamos começar a aula um pouco diferente do habitual, certo? Vamos lá, iniciando a nossa aula, prestem atenção neste vídeo, que ele vai ser a base para a nossa aula de hoje, ok? Tem na sopa do neném, tem na sopa do neném. Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem farinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? Não, é dois, é três. Tem na sopa do neném? Que tem na sopa do Que tem na sopa do neném? O que isso tem a ver com programação mental? Prestem atenção, a palavra programação mental não é reprogramação. Prestem atenção, porque nós vamos falar sobre isso. Sejam bem-vindos na primeira aula de neurociência clínica e terapêutica. Hoje nós vamos fazer um mergulho, vamos entrar profundamente nesse universo da neurociência clínica como forma de terapia. Nós vamos fazer uma análise dos primeiros momentos de vida do ser humano e acompanhar ele aí até mais ou menos 2 anos, aonde vai ter um momento extremamente importante nas nossas vidas enquanto seres humanos, tá? Prestem atenção, peguem os seus cadernos, anotem, porque essa aula é a primeira e ela vai dar subsídios e respaldo para vocês entenderem o decorrer do desenvolvimento e da programação mental de nós indivíduos, certo? Vamos lá, vamos passar. Primeira pergunta que nós vamos entender aqui, ou buscar responder, é assim: será que Freud, ele utilizou a neurociência? Será que Freud, ele tinha um conhecimento específico dessa neurociência? Então, é uma dúvida que, infelizmente, nós não vamos poder sanar ou responder de forma precisa. Fato é que nós vamos chegar à conclusão que Freud, talvez, ele não tinha esse domínio da neurociência como ela está hoje. Até porque houve aí uma grande evolução, houve uma descoberta muito aí intensa dentro das pesquisas que foram feitas com seres humanos, inclusive. E Freud, ele tinha uma visão do que? Da questão neurológica, da visão o quê? Então ele conhecia a neurociência, mas dentro do processo da neuroanatomia e da neurofisiologia. Porém, se nós analisarmos mais a fundo, ele foi o primeiro aí a dar esse start, esse clique sobre a neurociência terapêutica. De que forma isso? Ele utilizou, né, as informações do comportamento humano, as informações do que a pessoa aprendeu, do que ela viveu e do que ela absorveu para responder algumas perguntas que eram muito sérias e importantes na época em relação a qual era o comportamento? Por que que as pessoas tinham aquele comportamento? Por que que uma pessoa era classificada como neurótica ou psicótica e até perversa, né? Por que que entrava nesses processos aí, tá? Então, ele faz um estudo não da neurociência, que hoje chamamos de neurociência comportamental. Ele vai trabalhar neurociência dentro da neuroanatomia e neurofisiologia
para entender o comportamento humano, tá? Então, ele fez esta ponta. E aí nós ficamos sempre na dúvida. Eu, particularmente, eu acredito que ele dominava essa neurociência, talvez com outro nome, de outra forma, e a partir da teoria dele, foi esse processo de evolução, construção e descoberta incrível aí, certo? Vamos lá. Então, o que nós vamos primeiro ponto aí de partida para nós, né? O comportamento, ele vai ter três características bem distintas: o comportamento individual, o comportamento social e o comportamento coletivo. Muitas pessoas vão perguntar assim: tá, o social e o coletivo não é a mesma coisa? Não, não é, tá? Qual é a grande diferença? Social é aquele grupo que eu decido pertencer, ou seja, eu vou para uma instituição escolar, social. Eu vou para uma instituição religiosa, social. Eu decido estar lá. Ou alguém decidiu por mim. Coletivo é quando eu estou no grupo. Eu estou no coletivo dos estudantes, não de uma escola, mas de todos os estudantes. Eu estou no coletivo dos homens, né? Muito maior. Eu estou no coletivo das mulheres. Eu estou no coletivo de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Isso é coletivo, tá? Quando nós falamos em social, nós vamos muitas vezes pegar o coletivo e deixar ele menor. Como assim? Eu estou no grupo de homens que fazem parte de uma instituição religiosa. Aí é social, porque eu escolhi estar ali. Tá? Eu escolhi fazer parte daquele social, ou seja, eu vou ter uma interação diferente, eu vou socializar, eu vou ter contato com as pessoas de forma diferente, tá? Aí você vai falar assim, ah, mas o comportamento muda? Com certeza. Por que que ele muda? Porque as regras vão mudar. Lembrando que nós, seres humanos, na questão da psique, nós somos divididos em três partes, né? Que é o quê? O consciente, o subconsciente e o inconsciente, ou também chamado de ego, superego e id. Então, nós vamos ter essas terminologias aí. Isso está ligado a que nosso comportamento vai ser adaptado ou vai ser moldado conforme as regras que eu vivo. Né? Um exemplo claro é as questões sociais de cada país. Né? Dependendo do país que eu moro, eu vou ter um comportamento diante das leis que aquele país vai colocar, certo? Por exemplo, se eu vou para um país, por mais que eu não faça parte daquela sociedade, quando eu entro lá enquanto coletivo, eu preciso respeitar a regra daquele país, tá? Nesse sentido aí, vai alterar o meu comportamento. Comportamento, a forma que eu vou agir diante das situações, certo? Aí nós vamos entender que esse comportamento, tanto individual quanto social e coletivo, ele passou por diversas transformações, e essas transformações eles estão decorrentes, inclusive, das questões climáticas, inclusive das questões sociopolíticas, e aí nós vamos longe, né, nessas argumentações, por que que o comportamento humano mudou. E, principalmente, houve uma mudança muito radical quando nós começamos a viver o capitalismo, né? Hoje nós vivemos um capitalismo que alguns autores vão dizer que é capitalismo selvagem, que vai trazer o quê? Essa busca pela compra, a busca pelo ter, né? Hoje mesmo eu estava falando aqui na minha casa, né? A minha esposa comentou, como nós falamos em comprar, né? Nós precisamos comprar. Será que eu realmente preciso comprar? Ah, eu preciso comprar uma TV, eu preciso trocar o meu celular, que é uma compra, eu preciso. Nós levamos esse comportamento do capitalismo de uma forma até às vezes extrema e bem intensa, certo? Outra coisa que afetou diretamente o nosso comportamento foi o avanço da tecnologia, né? O uso dos celulares aí, a internet, ela mudou o comportamento humano e as formas, inclusive, de aprender esse comportamento. Então, nós vamos aí elencar várias situações que vão fazer ou que fizeram as pessoas, os seres humanos, a mudar o comportamento. E nós vamos viver isso constantemente. A mudança de comportamento, ele vai estar ligado a uma questão geracional, de gerações também, certo? Vamos lá para frente. Agora nós vamos entrar diretamente na neurociência. Lembrando, quando nós assistimos lá nas aulas de psicoembriologia, né? No início, nós fomos formados por duas células mãe, que nós chamamos, dois polos, polo ativo e polo passivo. Lembrando, polo passivo, o óvulo,
polo ativo, o espermatozoide. Quando há a junção das duas células mães, esse processo começa no desdobramento, a gente já viu tudo isso. Quem não viu ainda, assiste essa aula, ela é muito importante. E aí, entre a 9ª e a 10ª semana, há o fechamento do tubo neural. É um momento primordial, fantástico e de suma importância para a vida desse ser humano que acaba de ser constituído na sua plenitude, ou seja, ali ele está completo como ele vai vir para a vida. Neste momento, os neurônios espelho, eles também foram efetivados, né? Eles foram colocados ali nesse ser humano, né? Colocados em que sentido? Eles já estão sendo distribuídos de forma assustador isso, mas de 9ª a 10ª semana, nós temos a quantidade de neurônios, a forma cerebral, tudo definida já. Tudo está definido ali e ele vai apenas ter um processo de evolução e de crescimento. Mas quantidade, forma, está tudo resolvido neste momento, certo? Durante esse período ali, da 10ª semana até a 16ª semana, esses neurônios, esse sistema neural, ele está produzindo toda essa divisão e todo, digamos assim, esse desenvolvimento, né? Ele está crescendo, ele está se multiplicando, ele está criando todas as suas conexões, tá? A partir da 16ª semana, ele começa já um processo de viver e aprender. Ali começa o comportamento humano, certo? Entre a 10ª semana e a 16ª semana, né, dentro da neurociência, nós vamos perceber que o conhecimento é muito raso, é muito pouco. Existe, porque não tem como. Desde a formação ele está tendo esse processo. Mas ele vai começar a ser efetivo a partir da 16ª semana, aonde toda a questão do tubo neural já está desenvolvida e começa um processo incrível, que é o quê? O desenvolvimento da audição. A audição, vocês sabem que ele é um dos nossos sistemas sensorial, então ele é importantíssimo para o ser humano e a audição vai fazer com que a gente aprenda muita coisa. Os sons, os ruídos, ele vai trazer aí uma informação para os neurônios espelho que nós vamos aprender e absorver. 16ª semana, esse novo indivíduo começa a ouvir o quê? Ruídos, sons, principalmente os sons e os ruídos da mãe, tá? 20ª semana, essa audição já está bem desenvolvida, já está preparada e começa o quê? A ouvir os sons, principalmente os sons externos, e começa, inclusive, a identificar ruídos, sons, começa a identificar vozes. Esse sistema sensorial da audição é o único que vai funcionar dentro do útero, né? Na vida intrauterina. Ele já está ouvindo, ele já está aprendendo, ou seja, os neurônios espelho já estão captando todas as informações que vão ser usadas para o comportamento desse novo indivíduo, certo? Quando há o nascimento, né? Nós falamos que ele morre para a vida intrauterina e nasce para a vida sensorial. Todo o sistema sensorial dele é ativado. No momento que ele nasce, todo o sistema é ativado. Ele ainda não está preparado ou não está desenvolvido em toda a sua capacidade, mas ele começa. O primeiro sistema sensorial a ser desenvolvido ali, ele vai estar ligado à questão do paladar. Por que o paladar? Porque ele precisa, para sobreviver, ser amamentado, ou seja, a amamentação, né? O gosto do leite, tá? E logo em seguida, quase simultâneo a ele, começa o processo do olfato. Então, são dois sistemas sensoriais que também vão trazer aprendizagem e vão levar informações para o neurônio espelho. Aí vem uma importância que nós vamos falar do aleitamento materno, que vai alterar o comportamento desse ser humano.
Por quê? Porque como ele acionou esse sistema sensorial, né, do paladar e do olfato, ele começa a ter as sensações, as percepções dos sabores e dos cheiros, né? Isso é óbvio. Porém, essas informações são levadas para quem? Neurônios espelho. Aí esses neurônios vão captar. Então, nós falamos assim, uma criança que é amamentada pelo leite materno, ele não precisa de nada além do leite materno, ele está dizendo que todas as substâncias, toda a vitamina, tudo que ele precisa está aonde? No leite materno. Só que, a partir do momento que o pai inserir alguma coisa diferente desse leite materno, água, chá, qualquer outra coisa, ele está dizendo para esse neurônio espelho, através do olfato e paladar, que há uma mudança o quê? De comportamento. Em que sentido? Ele está aprendendo algo novo. Tanto que nós falamos que algumas crianças vão aí ter a necessidade de açúcar antes do tempo, por quê? Porque foi inserido, o neurônio espelho percebeu que há uma mudança de comportamento, ele grava isso como verdade e ele vai buscar sempre isso. Então, eu estou o quê? Ensinando. Eu estou ensinando através do paladar e do olfato, certo? A visão nesse processo, ele é o último órgão sensorial a ser desenvolvido na sua plenitude. A criança, quando nasce, ela não vai ter a percepção das formas e das cores no primeiro momento, quando ele é recém-nascido. Ele vai treinando, porque o músculo óptico, né, o músculo dos olhos ali, que vai para produzir a visão, ele vai ser treinado, ele está sendo treinado. Tanto que, num primeiro momento, o recém-nascido, ele não vai ter o controle do globo ocular. O que vai acontecer? Ele vai, às vezes, ficar muito para o mesmo lado, para o lado contrário, às vezes a gente fica até um pouco assustado quando vê o movimento ocular da criança. Isso é muito natural e ele está fazendo o quê? Ele está treinando e sincronizando os músculos oculares. Então, esse sistema sensorial aí da visão, ele vai ser o último a ser desenvolvido na sua plenitude, tá? Em tudo aquilo que ele é capaz de fazer, certo? E aí vai começar o processo da junção. Aí vem algo muito importante para nós terapeutas sabermos. A junção de todos os sistemas sensoriais, de todos os órgãos sensoriais, ele vai trazer para o neurônio espelho um aprendizado muito mais eficaz ou muito mais intenso e que vai fixar, certo? Então, quando eu vou juntar todos os órgãos sensoriais, né, o paladar, né, o olfato, a visão, a audição e o tato, esse aprendizado do neurônio espelho, essa captação desse novo conhecimento vai ser muito mais intenso, certo? Não esqueçam disso, anotem isso. A junção dos órgãos sensoriais, dos sistemas sensoriais, vai intensificar esse aprendizado, certo? Tanto que a gente lembra muito de algumas situações de sentir um cheiro, a gente lembra de situações, é acionada a nossa memória de sentir um sabor, né? Enfim, aí vão várias situações aí, ok? Vamos para frente. E aí nós vamos entender que nós adultos, eu, né? Adilson, enquanto ser humano, eu sou o produto. Produto é o quê? O resultado de tudo aquilo que eu vivi, né? Situações boas, ruins, certas, erradas, e aí nós podemos trazer várias aí definições dentro disso, mas eu sou resultado. Porque tudo que eu vivi, de certa forma, eu aprendi como uma verdade absoluta ou não, como algo certo ou não. E aí eu vou ter o meu comportamento definido, moldado por tudo aquilo que eu vivi, certo? Eu vivi o quê? Vivi através do meu sistema sensorial, do que eu senti, do que eu percebi. Inclusive, algumas situações que eu nem estava presente, eu só ouvi. Outras eu não vi, mas senti, e o que ficou mais intenso é quando todos os órgãos sensoriais, o sistema sensorial foi acionado para aprender, certo? Vamos lá para frente.
E aí a ciência neural, ela vai trazer aí uma explicação muito interessante sobre o comportamento nosso através da atividade cerebral. E ele vai explicar como que essas milhões de células, esses milhões de neurônios individuais, eles vão juntos trazer o comportamento. O nosso cérebro é maravilhoso e ele vai comandar todo o nosso comportamento. Um exemplo muito assim interessante é nós pensarmos que a criança, desde que ela nasce, ela começa um processo de aprender a falar e a andar, que são primordiais para ela. Às vezes a gente não tem essa noção. A criança, ela está aprendendo o tempo inteiro, desde o seu nascimento aqui nesse mundo sensorial. Está aprendendo a andar. E as pessoas falam assim, mas ele aprende a andar quando está no colo? Sim, porque você caminha com ele, o movimento. Ele vai aprendendo, ele vai absorvendo através do tato, ele sente aquele movimento. E aí as crianças, algumas pessoas falam assim, mas ela vai andar com 12 meses. 12 meses para aprender o movimento, 12 meses para assimilar. Claro que ela começa o processo de treinamento, né? Ela vai treinar o movimento. A criança, ela treina, o ser humano treina. E aí vem um ponto importantíssimo dessa programação mental. Nós nascemos rasos. O que é nascer raso? Nascer raso, nós estamos com nossos neurônios espelhos zerados. Nós não sabemos nada. Ele está pronto para absorver esse conhecimento e praticar. Então, tudo que eu reproduzo hoje, tudo que eu faço, eu aprendi com alguém, certo? Esse neurônio, ele precisou da informação ser captada por ele para ele colocar em prática. Então, vocês percebam que o andar é um movimento extremamente complexo, e assim como o falar, e ele vai demorar muito tempo, tá? Em fazer com que todo o organismo compreenda o que é o equilíbrio, o que é a coordenação motora, que são as capacidades físicas, força, resistência, todas as capacidades físicas, elas vão ser acionadas para que nós, seres humanos, consigamos andar, certo? Então, às vezes eu ouço algumas pessoas perguntando qual é a melhor idade para andar. Não existe melhor ou pior. Existe o quê? O tempo de cada criança e os estímulos que ela está tendo para andar, tá? Então, o ideal aí é entre 9 meses e 16 meses. Isso é ideal para andar, tá? Algumas pessoas falam, andou antes de 9 meses. A estimulação foi muito precoce e muito intensa, pode trazer alguns prejuízos. A partir dos 16 meses não andou, precisa procurar até um especialista para ver se não existe algum problema. Tem crianças que eles não vão andar porque é mais fácil não executar, assim como vai ter crianças que não vão falar porque é mais fácil não falar. Lembrando que o nosso cérebro sempre vai buscar economia de energia, tá? Quanto menos energia eu utilizar, o nosso cérebro interpreta como uma coisa boa, reserva, tá? Então, o meu comportamento vai estar ligado ao meio. Lembrando, se eu tenho alguém que me carrega, por que eu vou andar? Se eu tenho alguém que fala por mim, por que eu vou falar? Mais ou menos nessa situação. Assim como, se tem alguém me incentivando a andar o tempo inteiro, eu vou ter que andar, né? Se tem alguém me incentivando a falar o tempo inteiro, eu vou falar. Então, são processos de escolha e que vão alterar e vão programar o nosso comportamento, ok? Aí vem um ponto-chave aqui, chave mesmo para essa programação. Nós aprendemos tudo que nós sabemos com alguém, certo? Alguém nos ensinou. Então, alguém nos ensinou a andar, alguém nos ensinou a falar, alguém nos ensinou a correr, alguém nos ensinou o vocabulário mais adequado ou não, alguém nos ensinou a ler. Aí nós vamos colocar todas as situações, inclusive. Aí vem o processo de referência. Alguém me ensinou o que é certo e errado, o que é bom e ruim. Lembrando que certo e errado, bom e ruim é o quê? Subjetivo. É único. Aí eu preciso compreender isso também. E aí vem um grande fator social. A referência inicial para essa criança é quem? A mãe. Até a gente faz uma brincadeira, né, dentro da psicanálise, que a culpa de tudo que acontece é da mulher, né? Por quê? Porque ela é mãe. Ela gerou a vida no organismo dela,
né? Vejam a complexidade disso. E ela vai ensinar aí os primeiros movimentos em todo sentido. Só ela é responsável por isso? Não, porque ela vai trazer as primeiras informações, mas ela precisa ser o quê? A referência desse ser humano, certo? Ou seja, que é referência? Eu olho e vou em direção, né? Quando a gente fala assim, você mora aonde? Eu moro no centro da minha cidade. Tá, se me dá um ponto de referência, aí a pessoa vai falar, o supermercado X. Opa, é algo grande e todo mundo conhece. Então, eu direciono. Referência é o ponto aonde vai me identificar para eu chegar. Eu quero chegar até lá ou próximo de lá, tá? E aí vem uma grande questão. Como que eu faço com essa questão de referência? Né? Como que eu vou identificar quem é referência ou não? Eu escolho quem é minha referência ou não escolho, tá? E aí nós vamos partir para o outro slide que é assim: quem é a sua referência? E aí a segunda pergunta que eu acho muito mais complicado: para quem você é referência? Por quê? Referência é um processo de escolha do ser humano. Nós vamos escolher. Mas uma criança recém-nascida, ele tem o processo de escolha? Sim, ele tem o processo de escolha. Ele vai escolher o que mais lhe chama atenção. Vocês viram que nós iniciamos com uma música e que ela tinha um pulso, que é o batimento dela constante, né? Né? Tá, tá, tá. Isso pode ser uma referência. Se isso me atrai, isso me faz bem. Agora, se eu nunca ouvir esse barulho, eu vou ficar, ou esse som, eu vou ficar o quê? Pensativo. E aí eu vou atrair. Se a mãe ouviu esse tipo de música, se a mãe colocou, ela vai ser atraída por isso. Aquela música passa a ser o quê? Uma referência, porque os neurônios espelhos trouxeram como algo bom para aquele momento e ele vai buscar aquilo, tá? Agora, se eu pegar uma música que tem esse batimento, pá, 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 e aí eu vou trazer um outro que é mais intenso, ou seja, mais alto, né? Que não é alto, mas mais intenso, pá, pá. Qual que vai chamar mais atenção? Geralmente o que é mais intenso. Tanto que a gente aprende muito mais na intensidade. Por isso que, às vezes, há traumas bem complicados na nossa vida. Por quê? Porque nós, seres humanos, infelizmente, a gente aprendeu a elogiar na tranquilidade. Parabéns, que bom que você tirou essa nota. Parabéns, você fez o correto. E como que nós aprendemos a chamar a atenção ou fazer atenção? Nós intensificamos a nossa voz. Por que você não fez? Por que você quebrou? Por que você tirou nota baixa? O que nós vamos absorver mais, aprender mais? Nós vamos absorver mais e vamos aprender de uma forma mais intensa pela intensidade das palavras, das cores, inclusive. Por que que hoje nós estamos tendo um problema um tanto quanto complicado aí e uma dificuldade em a tela? Porque a tela passa a ser referência para muita gente. Por quê? Porque as cores são intensas, o volume às vezes é intenso. Eu vejo hoje adolescentes ouvindo sons ou música numa intensidade, para mim, quase que absurda. Isso vai trazer referência para eles. Eles vão buscar o quê? A informação, esse comportamento adequado àquilo que eles estão vendo. Eles reproduzem o que eles ouvem, eles reproduzem o que vejam e eles reproduzem o que eles sentem. Então, aí é uma pergunta: quem é a sua referência? Aonde você quer chegar enquanto comportamento humano? Porque você vai escolher a referência dentro daquilo que você aprendeu. Só que detalhe, talvez essa escolha não seja muito opcional, ou seja, escolha. Por quê? Você aprendeu a fazer escolha lá na primeira infância, até os 2 anos. Quando nós chegamos nos 2 anos, há um período importantíssimo que nós vamos falar aqui na neurociência, que é o quê? O individuação ou a individuação do ser humano. O ser humano percebe que ele pode viver sozinho, que ele pode caminhar, que ele pode falar, que ele pode tirar a roupa, colocar a roupa, que ele pode pegar a água, que ele pode, né? Ele vê que ele não depende de outra pessoa. Nós vamos chamar essa fase, conhecida muito aí pelos pais, Terrible Two. O que é Terrible Two? A terrível fase dos 2 anos. Quando ele começa a perceber isso, ele começa a experimentar e a treinar. E ele começa a fazer coisas que nós chamamos de pirraça. Ele começa a testar o comportamento de tudo que ele aprendeu. Ele quer o quê? Ter o gosto dele, ter
ter a propriedade dele, ele começa a ter o processo do que ele gosta, o que ele não gosta. Aí vem os neurônios espelho, mais uma vez, fazendo o processo de aprendizagem do comportamento. Em que forma? Isso eu quero, mas eu não posso fazer. Isso eu quero e eu posso fazer. Isso eu quero e vou fazer e me faz bem. Isso eu quero, eu faço, mas me traz prejuízo. Aí vem o que novamente? As regras individuais, sociais e coletivas. Aí que vem a grande importância dessa referência, porque eu vou estar espelhando, eu vou estar aprendendo naquilo que eu observo. Se ele está acostumado a ouvir um local de tranquilidade e de vez em quando uma música, tal, ele vai buscar isso. Agora, se é grito, se é discussão, conflito, ele também vai reproduzir isso e vai buscar isso. Ele vai provocar isso, inclusive. Né? Tanto que às vezes a criança está chorando muito, a gente meio que fica um pouco estressado e a gente intensifica a voz para tentar amenizar o choro. Não vai funcionar. O intenso provoca mais intensidade e assim vai. Se você quer fazer com que a pessoa pare de gritar, fale baixo. Se você quer que a criança preste atenção, fale baixo. Se coloque na frente dela, chame a atenção dela, não pela intensidade, mas pela tranquilidade. Lembrando sempre que o adulto deve dominar a situação, tá? E aí você passa a ser referência. A referência, ela está ligada muito, e às vezes há um prejuízo para nós seres humanos, ela está muito ligada àquilo que me chama a atenção. Se todo mundo está gritando, de repente chega alguém e fala com tranquilidade, numa intensidade mais suave, numa intensidade menor. O que vai acontecer? Aquilo naturalmente vai chamar minha atenção. A gente acha que não, às vezes, né? Que vai chamar atenção, mas nós vamos prestar atenção nos detalhes. E aí, nós vamos nos tornar referência pelaquilo que nós fazemos diferente. Tanto que, quando você é violento, às vezes você passa a ser referência pela violência, pela intensidade, tá? Então, isso é um ponto primordial. Nós vamos aprender tudo pela intensidade e a forma que eu vou trabalhar isso, certo? Então, quando nós falamos quem é sua referência, nós vamos estar dizendo assim: você é ou quer ser exatamente aquela pessoa. E aí tem as referências, né? Alguns autores vão chamar de referência positiva e negativa. Eu, particularmente, não tenho essa conotação. Por quê? Referência é referência. Se ela é boa ou ruim, positiva ou negativa, vai depender da situação e da interpretação, ou seja, subjetividade novamente. Depende da situação, né? Então, assim, essa referência, e todos nós vamos ter essa dualidade, né? Do certo, o errado e o bom ou ruim, dependendo da situação. Só que o que é importantíssimo nessa aula? Nós aprendemos com todos o sistema sensorial sendo acionado. Nós aprendemos isso. Quando nós colocamos essa música que eu coloquei, A Sopa do Neném, se veja bem, nós vamos ensinar os nossos filhos ou essas crianças o processo da alimentação. Nós vamos ensinar, inclusive, a quantidade de alimentação. Nós vamos ensinar o vocabulário e até o sotaque que ela vai ter. Nós vamos ensinar o comportamento de roupas que ele vai gostar ou não. Então, tudo vai ser o quê? Ensinado para essa criança. E como que ele aprende? Através dos neurônios espelho. Porém, lembrando que sempre quanto mais órgãos sensoriais forem atingidos, mais eficaz será essa aprendizagem. Por isso que nós falamos, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, ou seja, quando ele vê, ele percebe, sente o cheiro de alguém fazendo, esse aprendizado, essa informação no neurônio espelho vai ficar muito fixa, tá? Então, nós precisamos levar essas crianças a ter um conhecimento de tudo. Por exemplo, muitas pessoas falam assim: ah, eu não deixo o meu filho ficar sozinho porque eu tenho medo. Medo é seu, não é dele, certo? Só que se você prende ele, você ensina o que para ele? Medo. Você vai estar com esse ser humano a vida inteira para proteger ele? Talvez não. Ou melhor, é quase impossível estar. Ah, mas eu passei por um processo de abuso e eu não... Ah, você não deixar ele em algumas situações de risco é uma coisa. Agora, você precisa o quê? Ensinar ele a se defender disso, tá? Na aula aí ao vivo, que nós vamos tirar as dúvidas, nós vamos falar muito sobre isso. Eu não posso proteger esse ser humano demais. Assim como eu não posso deixar ele demais sem proteção num período da vida.
Até os 2 anos, ele depende totalmente de um adulto. A partir dos 2 anos, ele começa a ter independência. E tem que ser o quê? Gradativa essa independência. E ele precisa aprender a fazer tudo sozinho. Por exemplo, às vezes eu vejo crianças de 7 anos, o pai e a mãe amarrando tênis. Isso é um absurdo, porque o movimento corporal precisa ser aprendido. E como que ele vai aprender? Executando. Como que eu aprendo? Repetindo. Como que eu aprendo? Errando. Nós precisamos levar essa informação que o erro nos ensina. O erro não é algo que tem que ser punido, tá? Ele vai ser punido em caso da educação, dependendo de cada família, o contexto familiar, ele vai ser punido se ele é repetitivo e se ele é feito por intenção. Existem erros cometidos por intenção, existem erros cometidos por não saber. Eu preciso identificar esse tipo de erro, tá? E aí nós vamos sempre falar o quê? A grande questão do erro é repetir ou ficar no erro, certo? Mas o erro vai trazer aprendizagem para nós. Por quê? Porque eu só vou aprender treinando, né? Eu aprendo a falar treinando a fala, eu aprendo leitura lendo, eu aprendo a cozinhar cozinhando, eu aprendo a andar andando, e assim vai em todos os sentidos, tá? E esses neurônios espelho, eles vão absorver essa informação, mas eles vão fixar essa informação quando ele executar, quando ele ajudar, quando ele proporcionar toda a atividade neurológica, todas as sinapses neurológicas para esse movimento ou essa ação que vai gravar de forma intensa, certo? Como que nós vamos trabalhar isso? Quando nós falamos em neurociência clínica e terapêutica, nós precisamos levar essa informação. Se o seu filho fala palavrão, pai e mãe, é porque alguém ensinou. Ah, mas não fui eu. Aí fica um pouco mais difícil, porque ele teve referência de alguém fora da sua casa. Quem é essa pessoa? Às vezes eu já ouvi no consultório as pessoas falam assim, mas nunca ele ouviu isso. Não existe isso. Se ele falou, ele ouviu sim, em algum lugar, em algum momento, e de uma forma que gravou na mente dele. Outra coisa que vai, tudo que você vai falar para a criança, o neurônio espelho e a nossa questão cerebral, o nosso não entende a palavra não. Não faça, para ele reproduz, faça. Por quê? Porque a palavra não vai ser processada pelos nossos neurônios. Porque tudo para nós, seres humanos, mentalmente falando, neurologicamente falando, é certo, é verdadeiro. Então, ele vai sempre produzir. Quando eu vou falar alguma coisa, eu falo, não, isso não vai produzir. Olha que interessante, o não produz não produção. Então, o que eu vou falar? Ah, como que vai chegar essa informação? Se a criança está fazendo algo errado. Pare, preste atenção, né? E nós não sabemos falar isso, né? Pare de fazer isso, né? Pare, olhe para mim, traga atenção, eu sou a sua referência, veja como eu faço. Aí vem um grande desafio, né? Quando nós somos referência. Será que o que estou fazendo realmente é bom? Não adianta eu querer ensinar uma coisa e fazer outra. Não adianta eu gritar para ele parar de gritar. Pare de gritar. Não vai adiantar, porque ele vai absorver o quê? O que é mais intenso. Qual é mais uma intensidade? Aí eu vou diminuindo, ele vai falar, opa, é melhor assim. Ele vai trazendo essa informação, certo? Então, esses neurônios espelho, ele é algo novo da neurociência que foi estudado, está sendo estudado ainda a partir da década de 90. Então, você veja, nós estamos aí, o quê? Há 30, 33, 35 anos tendo essas informações. Então, é um grande aprendizado. O que nós vamos falar para esses pais, para esses responsáveis, quando vem para nós nessa programação, que você vai colocar o que é certo e errado, bom e ruim, e vai programar a mente dele para a execução. Andar é uma programação, andar de bicicleta é uma programação, estudar é uma programação, comportamento em termos das regras é a programação. Agora, se você não consegue ensinar isso, é porque talvez a referência não seja você, seja outra pessoa, ou seja outra situação. Então, precisa rever isso. E aí nós vamos desdobrar isso com técnicas, certo? Essa é a primeira aula de neurônios espelho, essa é a primeira aula de neurociência aí voltada a esse comportamento e reprogramação. Ou reprogramação, não, falei uma palavra errada. Programação, tá? Algo fundamental que eu quero que vocês gravem. Tudo que eu faço, eu aprendi.
aprendi em algum lugar ou com alguém. Se não foi o responsável, o pai e a mãe, isso fica mais grave, porque alguém talvez de fora do meu círculo de convívio diário ou permanente me ensinou. Então, nós vamos levar essa informação para o pai. Então, você ensina a ser ansioso? Sim, situações vão fazer. Se ensina a ser depressivo, infelizmente, não é um processo de ensino natural, mas ele acontece pela observação e as sensações que existem ali. Então, de certa forma, nós ensinamos sim. Porque nós ensinamos medo, coragem, o que é virtuoso, o que não é virtuoso, e aí nós vamos colocar tudo isso em prática de uma forma que às vezes a gente nem quer, né? Porque o comportamento, ele vai repetir em todas as situações. Ok? Então vamos terminar essa aula por aqui, porque na próxima aula, na segunda aula, nós vamos entrar exatamente como que eu vou fazer para o meu filho aprender, como que eu faço para o meu filho aprender a andar, a estimular ele de forma correta nos